Nesse vídeo eu vou mostrar como você consegue pegar dados de uma página na internet e trazer eles para o NHN. É o famoso scrapping, né, de dados. Porém, geralmente você precisa ter ali a permissão ali do site, né, do website, para você poder fazer essa busca de dados, né? No caso, como é o meu próprio site e eu não tenho uma API, eu vou utilizar essa técnica para poder trazer dados aqui para o meu N8N. Então eu vou pegar dados aqui desse post, por exemplo, para trazer dentro do N8N. Então isso funciona se você tem um blog, um site, uma loja virtual e você não tem uma API e você pode ali trazer esses dados, ou você conhece alguém ali que tem um site, né, uma loja virtual com produtos ou blog e você possa ter autorização ali de pegar esses dados e essa empresa não tem uma API, não tem ninguém que desenvolva uma API. Então aqui nesse caso eu vou primeiramente utilizar esse trigger, que é o manual. Depois dele eu vou utilizar o HTTP request para que a gente consiga puxar esses dados. Então eu tenho um post aqui de exemplo, vou pegar aqui a URL, vou utilizar o método GET, que é o padrão da web. Assim que você acessa uma página como essa daqui, o navegador está fazendo uma requisição GET aí para essa página. Então eu vou colocar aqui para ele rodar o meu teste e ele já trouxe aqui todo o HTML da página 100% aqui nessa variável data. Eu vou pinçar aqui, porque agora a gente já tem os nossos dados pinçados e ele não precisa fazer mais requisições. O próximo agora, que vai fazer esse trabalho pra gente, é o HTML, é esse node de HTML, e ele tem aqui 3 funçãozinhas muito simples, e uma delas é o extract HTML content. Então a gente vai extrair conteúdos do HTML que está retornando aqui do JSON data, da nossa chave data. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o título, então você tem que inventar um nome, né, para sua chave. Então eu vou colocar o nome título e já com aqui a tela de inspecionar do nosso navegador, eu vou clicar aqui nesse botãozinho e vou selecionar aqui para ele poder localizar dentro do código as minhas tags, as minhas classes e IDs. Então aqui eu tenho uma class chamada título page, ela é única, né? Então dentro aqui desse H1 e eu tenho aqui dentro da minha tag strong, eu tenho o meu título. Então aqui eu vou colocar, geralmente não precisa colocar a tag, né, strong, spam, por exemplo, ele já consegue limpar para você, porque aqui eu deixei como texto, né? Então ele não vai retornar nenhuma tag. Eu vou dar um teste aqui. Beleza, ele retornou para mim aqui já o título da minha publicação, que é o mesmo título que está aqui. O próximo que eu posso retornar seria aqui o nosso próprio conteúdo. Então eu tenho aqui esse conteúdo, ele está dentro aqui da class content, né? Vamos ver aqui, vou selecionar. A gente tem aqui o nosso primeiro parágrafo, a gente tem aqui uma figura, que é o nosso vídeo, que está aqui anexado. Vou colocar em adicionar valor e vou colocar agora aqui, ó, conteúdo. Vamos colocar aqui conteúdo, vou colocar tudo minúsculo, conteúdo. E aqui agora no CSS eu vou colocar aqui, ó, ponto, e vou escrever content, que é onde a gente tem aqui, né? Nosso conteúdo é uma class. Vou retornar o texto, vamos ver aqui o que ele retorna para mim. Beleza, então ele já retornou nesse vídeo, vou mostrar para vocês um web app. Então ele já trouxe aqui para mim. Então agora eu tenho o título e tenho o conteúdo. Se ele tivesse uma imagem, né, uma thumbnail, que no caso aqui ele não tem, seria possível também retornar essa imagem também dessa thumbnail, tá? Então qualquer tipo de elemento da página você consegue retornar. Então aqui, ó, por exemplo, esse categoria post. Então eu posso criar aqui também mais um valor chamado de categoria e eu posso colocar aqui agora ponto post, porque é uma class. Se fosse um ID, eu colocaria aqui a hashtag aqui no começo, né? Mas como é uma class, eu vou colocar ponto e vou colocar aqui para rodar novamente. Então ele já trouxe aqui, que é uma categoria aqui de post, tá? Então assim fica muito melhor para você fazer. Aqui das categorias, acredito que dê para a gente fazer também, ó. Então aqui a gente tem as categorias. Então tem categoria do post, vou vir aqui no meu N8N e vou colocar assim, por exemplo, categorias. E a gente põe aqui, ó, ponto, categorias do post. Vamos ver o que ele retorna aqui pra gente. Então ele retornou aqui, ó, a categoria, né, categorias, blog, e ainda retornou aqui o link pra gente, né, ó. Então ficou bem legal isso daqui. Você pode, no caso, por exemplo, fazer aqui uma curadoria para você tirar os links se você não quiser e você ficar só com os nomes da categoria. Isso também é muito fácil também, pode adicionar um node aí mais para frente. Então você pega aqui nesse node, você vai adicionar mais um aqui onde você vai tratar esses dados. E aí, por exemplo, então eu já peguei aqui os dados, se eu quiser colocar agora
um outro blog WordPress, eu posso utilizar aqui o Node WordPress, ou eu posso utilizar um outro HTTP request aqui no final, onde ele vai mandar os dados ali para uma outra aplicação. Então você vê que é bem simples fazer essa busca de dados. Então você pode também adicionar um looping, onde ele vai trazer esses dados. Então vamos supor que você tem uma categoria na sua página, né? Eu tenho aqui na minha página inicial, eu tenho aqui uma lista, né, das últimas publicações. Seria possível pegar e buscar aqui esses dados, fazer um looping de cada um desses e fazer aqui com que ele buscasse esses dados e armazenasse, por exemplo, numa planilha ou num outro site WordPress também, tá? Seria bem viável. Então esse vídeo é bem simples, apenas para você ver a possibilidade. Então para isso você vai utilizar um Node HTTP Request e depois aqui o Node HTML para fazer essa extração de dados, tá bom? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.